Olá! Vamos descobrir hoje como o ciclo financeiro pode afetar drasticamente seu negócio, tanto positiva quanto negativamente. Então é importante que você acompanhe até o final. A gente fez uma série de 4 vídeos falando sobre o ciclo financeiro e as suas principais funções e estratégias para que você possa melhorar o desempenho baseado em análise do ciclo financeiro do seu negócio. Vem comigo e descubra ponto a ponto o que você pode fazer para melhorar o seu caixa, seu resultado de caixa e, consequentemente, o lucro do seu negócio. Então, o ciclo financeiro, como administrador, você precisa conhecer todo o processo dele. Então, vamos entender o que é o ciclo financeiro. O ciclo financeiro é o ciclo do caixa, é o caminho do dinheiro. É o tempo entre você pagar o fornecedor e receber os valores das vendas para os seus clientes. Então, existe um prazo. Por exemplo, se você compra num prazo X, vende num prazo Y, você tem que saber se você vai receber o dinheiro antes ou depois para pagar esse fornecedor. Obviamente que o mundo ideal seria você receber a venda antes de pagar o fornecedor, mas isso não acontece no mundo real. É muito difícil. A não ser que você seja um varejo alimentar, por exemplo, um supermercado. Mas esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para vendas B2B, são os fornecedores de indústria, fornecedores do varejo, fornecedores do atacado e importadores. Esse público é que deve assistir esse vídeo. Mas se você tem interesse também sobre esse assunto, continue aqui com a gente e descubra então como melhorar o ciclo financeiro de vendas B2B. Quais são os indicadores que você precisa monitorar? Basicamente, são 3 indicadores que você precisa monitorar no seu departamento comercial e também na sua área de estoques financeiro, mas tudo nasce na área comercial, tanto na compra quanto na venda. Então, o que seria? Prazo médio de pagamento de fornecedores. Esse prazo médio de pagamento de fornecedores é quanto é que você demora para pagar, em média, uma compra que você fez. O prazo médio de permanência dos estoques, esse também é muito importante. Muitas vezes você compra uma mercadoria e não vende logo após a compra. Ficam lá semanas, meses, muitas vezes anos parado dentro do seu estoque para poder girar, para poder vender esse produto. E também o prazo médio de recebimento das vendas, que é aquele prazo que entre você faturar o produto e receber, você vendeu ele, até você receber o que o cliente te deve, leva X tempo. Então, vamos saber como fazem esses cálculos. Então, por exemplo, o prazo médio de pagamento do fornecedor, geralmente, as empresas compram para 30 dias, 28 dias, 30 dias. Quem vende B2B sabe que o prazo, quando você consegue junto ao fornecedor, gira por volta de 30 dias, prazo médio com o fornecedor. Já o prazo médio de permanência nos estoques, geralmente as empresas têm, em média, 90 dias de estoques, ou seja, 3 meses de venda se mantém em estoque. Em média, tem produtos que vão para 6, 8, 10 meses e produtos que você tem 15 dias de estoque. E isso acontece, mas a média aí de mercado que a gente vem observando são 90 dias. E o prazo médio de recebimento de vendas, aquele prazo que você concede a seus clientes. Obviamente que deve ter cliente pagando à vista, cliente pagando com 28 dias, mas tem clientes pagando com 90, 100 dias e esse prazo médio também hoje gira por volta de 45 dias. Isso avaliando os clientes do Cash-up, os clientes que trabalham com vendas B2B. Então, essas empresas geralmente têm esses prazos. Obviamente que no seu negócio pode ser que você tenha uma gestão mais eficiente do quanto a receber ou do quanto a pagar, você compra um prazo melhor. Isso indifere aqui na questão do conceito. É mais para ilustrar essas informações. Então vamos lá. Qual é o cálculo simples que você pode utilizar? Então, se você tem lá o prazo médio de permanência do estoque, mais o prazo médio de recebimento das vendas, menos o prazo com fornecedores. Então, nesse caso aqui, você tem 90 dias mais 45 menos 30. Essa é a continha básica que você tem que fazer. Então, aqui daria uns 105 dias. Isso quer dizer, 105 dias transformando em meses, a gente tem 3 meses e meio. Então, por exemplo, se você tem um faturamento de 1 milhão, provavelmente a necessidade de caixa seriam 3 meses e meio esse valor. Então, seriam 3 milhões e meio. Se você faturar 10, a mesma conta, 35 milhões. Obviamente, como já falei, isso pode variar de acordo com o que você tem na sua composição de prazos dentro dos seus fornecedores.
Não estou falando nem importador que antecipa tudo junto aos fornecedores e aí depois ainda acaba vendendo a prazo para varejo. Esse é o pior dos cenários, mas acontece também e aí estoura todos os prazos aí referente ao ciclo financeiro. Você precisa entender que esses prazos, você pode estar calculando eles de uma forma, você pode buscar na internet, ou você pode acompanhar os próximos 3 vídeos aqui, que a gente exemplificou, como você calcula cada um deles e quais são as sacadas, quais são as ideias que você pode extrair desses próximos vídeos para que você possa realmente aperfeiçoar, melhorar esse ciclo. Até porque o que acontece? Qual é a conclusão que a gente chega? Se para cada R$1 vendido são necessários mais R$ 3,50, isso significa que a gente precisa financiar o crescimento. Então imagine uma empresa que faturou R$1 milhão, ela precisa 300 mil se ela crescer 30%. Então a empresa estava faturando 1 milhão e aí ela aplica esse ciclo financeiro no seu crescimento, ela vai sofrer ou vai necessitar de 3,5 vezes esse valor, naqueles prazos, obviamente, que a gente acabou de comentar. Isso significa dizer que os 300 mil de aumento, que significa 30% de incremento de vendas, significam 1 milhão e 50 mil de necessidade de caixa. Então, muitas vezes assim, a empresa cresceu 1, 2, 3 meses, aí ela aumentou 30%, 40% a venda e falou, nossa, eu estou crescendo, mas me falta dinheiro. Provavelmente, nesse caso, é porque a sua empresa está alavancando, ela está financiando esse crescimento através do ciclo financeiro e isso que acontece. Você vai precisar, ou se você tem uma reserva de caixa, ótimo, mas se você não tiver reserva de caixa, sua empresa vai cair nos empréstimos ou na postergação de títulos junto aos fornecedores, o que não é bom, porque você acaba queimando seu filme nas duas pontas. E o que acontece então se a empresa não tiver dinheiro? Ela vai ter que buscar no mercado. Imagina assim hoje uma taxa aí por volta de 1,5% ao mês para antecipação de créditos recebíveis. Uma conta garantida, ou um desconto duplicata, ou quem sabe você está buscando a factoring também, você vai ter por volta de 1,5%. Pode ser que seja até mais caro que isso, mas eu estou colocando 1,5% porque é geralmente a média de mercado. Nós estamos aqui falando em maio de 2022. Obviamente que existem épocas com juros maiores e épocas com juros menores. Agora a gente está com uma Selic muito alta, né? Então acaba impactando nessa taxa. Então imagina, 3,5 vezes, por quê? Porque você precisou financiar esses 300 mil, que virou R$1 milhão, né? A gente chegou nessa conta antes, e esse R$1 milhão você vai pagar então 5,35% para antecipar esses créditos. Então assim, eu estou fazendo uma conta aqui, se você tivesse que antecipar todo o crédito, muitas vezes a empresa não está crescendo R$300 mil, lá, está crescendo 30%, ela não vai precisar descontar todo esse faturamento, mas tem empresas que realmente necessitam descontar todo o faturamento incremental, né, todo esse crescimento, e elas vão acabar se pendurando no banco aí com 3 faturamentos, pelo menos. Isso significa pagar uma taxa de juros mensais de antecipação de 5,35% de juro embutido. Muitas vezes esse juro não está no teu DRE, muitas vezes esse juro não aparece no teu extrato bancário, mas acontece por uma série de fatores. Ou que você tem uma situação junto ao fornecedor, que ele te dá um prazo, mas ele cobra financeiro. Outra situação, para o cliente baixar, você vai dar descontos. E então, existem vários percalços, várias coisas, vários lugares para você perder esse dinheiro. E imagine o seguinte, se o seu lucro obtido, se está numa planilha de custo, naquela planilha que você forma preço, seja no sistema, seja na parte de Excel aí que você faça, você vai pegar o quê? Você vai pegar a sua venda, que você coloca lá, por exemplo, 10% de margem, e o financeiro já está em 5,35%. Significa dizer o seguinte, que por não entender o ciclo financeiro do seu negócio, um crescimento de vendas pode acarretar uma dependência financeira. E isso acabando de fazer uma conta que se 10% de juros é 10% de lucro e 5% de juros, então se você tem um lucro obtido de 10% e o juro pago ou descontado, embutido dentro do seu negócio, que você precisa absorver ele ou com fornecedores, ou com bancos, ou com antecipação de recebíveis, gira em torno de 5,35%, isso aqui é um exemplo bem real e atual, significa dizer que você comprometeu metade do seu lucro com o ciclo financeiro. E como você faz para melhorar o ciclo financeiro do seu negócio?
você precisa buscar e entender cada um desses indicadores. Então, nos próximos 3 vídeos você vai entender como se faz para gerenciar e melhorar o ciclo financeiro do contas a pagar junto aos fornecedores, como fazer com os clientes, quais estratégias adotar para encurtar esse prazo junto aos clientes e não perder margem, que é isso importante. Da mesma forma, o giro dos estoques, como administrar esses estoques de uma forma mais inteligente e você conseguir reduzir esses estoques. Então acompanhe, assista os próximos vídeos, estão aqui na descrição, para que você possa entender todo esse processo, que o ciclo financeiro ele é tão ou quanto mais importante, né? Ele é tão importante, vamos falar assim, do que as vendas. Não adianta crescer se você não consegue financiar essa venda, porque muitas vezes o juro pago, a situação financeira te coloca, né? O ciclo financeiro te coloca numa situação em que a despesa financeira sua seja maior do que o próprio lucro embutido. Então é importante ter, primeiramente, uma administração financeira, uma ideia, uma estratégia para o seu ciclo financeiro estar melhor equipado, melhor gerido, esse ciclo ser um ciclo mais rápido, não ter um tempo tão grande de financiamento e vendas para você conseguir melhores resultados. Então, te aguardo aqui no vídeo 2 para a gente continuar essa explicação. Um abraço!